A história dos videogames. Neste mini documentário, nós vamos falar de um assunto que atrai milhões de pessoas em todo o mundo, de todas as idades. Os jogos eletrônicos estão por toda parte, em consoles de videogames, nos computadores pessoais, minigames, telefones celulares e tablets. No passado, os jogos eram considerados apenas um passatempo infantil, mas hoje em dia é uma grande indústria que envolve computação, artes e marketing e movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, praticamente o triplo do faturamento da indústria do cinema. Neste programa, vamos contar como tudo começou lá na década de 1950 e como os videogames evoluíram até chegar ao nível atual, com gráficos poderosíssimos em 4K e interação online em tempo real entre os jogadores. O primeiro videogame que se tem notícia foi desenvolvido em um laboratório de física nuclear nos Estados Unidos. Tennis for Two, ou Tênis para Dois em português, foi desenvolvido pelo físico William Higginbotham, que criou o jogo para entreter visitantes do laboratório onde trabalhava. O jogo utilizava um computador mecânico analógico e um tubo de raios catódicos para projetar as imagens. Ele não acreditou no potencial comercial de sua invenção e, por isso, não patenteou o jogo. A década de 60 representou o nascimento do videogame comercial, com o jogo Space War, ou Guerra Espacial. O engenheiro norte-americano Steve Russell desenvolveu em 1961 um jogo simples em um limitado computador, para os dias de hoje. 2 jogadores controlavam uma nave espacial com quantidade de munição e combustível limitada. Naquela época, o uso de computadores era restrito a poucas pessoas, e por isso o jogo não ficou muito conhecido, mas representa um grande marco na pré-história dos games. Na década de 70, o desenvolvimento tecnológico em especial da microeletrônica permitiu um grande avanço da capacidade dos computadores a um preço mais acessível. Isso permitiu a criação do PC, ou computador pessoal, e também a popularização dos videogames, além do surgimento das máquinas de fliperama. Nessa década foi lançado o Game Pong. Para os arcades foi lançado o clássico jogo Space Invaders. Também surgiu o primeiro videogame doméstico, o Magnavox Odyssey. Este vídeo apresenta um trecho do comercial do Odyssey. Nos anos 80, os games passaram a fazer parte do dia a dia das crianças, em todo o mundo, assim como os computadores pessoais começaram a ocupar seu espaço nos lares. Surgiram os primeiros consoles de 8-bit com gráficos de até 256 cores e visual muito melhorado em relação à geração anterior. Ao final da década surgiu o primeiro videogame de 16-bit, o Sega Genesis, conhecido no Brasil como Mega Drive. Ao longo dos anos 80, surgiram muitos personagens dos games que são conhecidos até hoje. Neste grupo, podemos relacionar clássicos como Mario, Sonic, o ouriço mais rápido dos games, Donkey Kong, Pac-Man e Alex Kidd. As grandes fabricantes de consoles da década eram a Sega, a Nintendo e a Atari. Ao final da década, surgiu um grande sucesso a franquia Street Fighter 2, que lotava os fliperamas e continuava dando origem a jogos até os dias de hoje. Antigamente, personagens do cinema davam origem a games. A partir dos anos 80, o inverso ocorreu. Os personagens dos games passaram para a telona. Década de 1990. Nos anos 90, houve muito crescimento do setor dos jogos eletrônicos no Brasil e no mundo. Os consoles de 16 bits se tornaram muito populares e houve uma grande batalha entre os maiores fabricantes da época. A Nintendo, que fabricava e vendia o Super SNES, e a Sega, que fabricava o Genesis ou o Mega Drive. Com o aumento das importações, os PCs começaram a fazer parte dos lares brasileiros.
A internet também chegou aos lares nesse período. O aumento da capacidade dos computadores e dos videogames ganhou um grande impulso com a chegada do CD-ROM. Um único CD era capaz de armazenar 400 vezes mais dados do que um disquete. Com essa tecnologia, os jogos ganharam realismo, com direito a imagens e vozes de atores reais. Jogos em 3D também passaram a ser comuns. Na segunda metade da década, os principais consoles eram o primeiro PlayStation da Sony e o Nintendo 64. O PlayStation foi um sucesso mundial e a disputa pela liderança passou a ser entre a Sony e a Nintendo. Anos 2000. O novo século trouxe novos avanços no mundo dos games, com hardware cada vez mais poderosos. O nível de realismo dos jogos chegou a um nível muito elevado. A expansão da internet permitiu que os computadores e videogames se interligassem, permitindo partidas simultâneas entre jogadores em diversos lugares do planeta. Os jogos passaram a ser gravados em DVD com capacidade equivalente a 10 CDs, melhorados ainda a qualidade gráfica dos jogos. No Brasil, jovens lotavam as lan houses para jogar sucessos como o jogo de guerra Counter-Strike. Nessa década foram lançados o PlayStation 2, o PlayStation 3, o Microsoft Xbox e o revolucionário Wii. O Wii marcou a estreia de jogos em que o jogador não apenas apertava botões no joystick, ele deveria realizar amplos movimentos com o corpo, segurando um controle com sensores especiais de movimento, que transmitiam os movimentos dos jogadores para os personagens da tela. Atualidade. Na última década, os videogames passaram a usar tecnologia do Blu-ray, cujos discos podiam armazenar até 6 vezes a capacidade dos DVDs. Junto com o desenvolvimento das Smart TVs, os jogos passaram a ter qualidade Full HD no início das décadas e resolução 4K. Os jogos multijogadores online passaram a ser comuns, sendo transmitidos também em mídias digitais como o YouTube. Os principais consoles da atualidade são o PlayStation 4 e o Xbox One. A chegada de uma nova geração é aguardada ainda para 2020. Os jogos em telefones celulares também se aperfeiçoaram e são um passatempo frequente para crianças, jovens e adultos. Tudo indica que os videogames, que já possuem mais de meio século de história, vieram para fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas.